senhores passageiros, um bom dia e a paz do Senhor para todos. Meus amados, reconheço que não mereço a vossa atenção, mas com muita clareza a palavra do Senhor requer todo o nosso QI ligado nele. Por favor, não me tenha entre vocês como taxativo, uma hora dessa pela manhã, esse primeiro dia de novembro, o qual já estamos hoje iniciando. Meus queridos, a Bíblia ela segue dizendo: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. Por favor, não me tenha entre vocês como um taxativo de querer atrapalhar a vossa viagem. Longe de mim este fator. Meus amados, sei que estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias que se aproxima, vai haver o maior acontecimento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. Vamos ser levados, transladados dessa terra tão corrompida. Sabemos que entre a população mundial, a maioria vive um caos. A maioria dos seres humanos vive uma vida que, na verdadeira palavra que temos que aqui solicitar, não é viver. Eles vegetam, infelizmente, no meio da contenda, da inveja, da corrupção, da mentira, da ganância, das contradições, valores invertidos, o mundo no qual nós vivemos. Se na época que Jesus andou aqui já existia tanta coisa fora do comum, imagine hoje. Imagine. Naquela época eram algumas cidades, hoje é o mundo inteiro. Infelizmente, desde a queda do nosso pai e a nossa mãe Adão e Eva, coisas horríveis aconteceram e continua. E digo mais, hoje o caos é pior. Naquela época nunca se ouviu falar de droga, tráfico. Infelizmente hoje o mundo está lotado. Entra governo, sai governo, não vai adiantar. Eles podem até tentar trazer o equilíbrio. Pode haver morte de ambos os lados, mas continua o caos. A Bíblia diz que só tem um governo, que a durabilidade dele aqui na terra, para que todos vejam, por 1000 anos, é Jesus. Todo olho verá. Depois que terminar o milênio, vem o julgamento final. Vai se cumprir o livro de Apocalipse. No capítulo 20, versículo 11 é o verso 15. Eis que vejo um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença foge a terra e o céu, e não se encontra lugar para se esconder. Eu vejo grandes e também pequenos. Quando se trata na Bíblia, grande quer dizer doutorado, PhDs, mestrados, pessoas de grande night, como senadores, deputados, governadores, presidentes, desembargadores, juízes, advogados e etc. Aí a Bíblia trata de grande. Quando trata de pequeno, neófita, sem cultura, analfabeto, mora debaixo da ponte, não tem um teto, vive de migalha, ou até mesmo de um pobre salário mínimo, que muitos até precisam do mesmo. É chamado de pequeno na Bíblia. Aí segue-se dizendo: e eu vi quando o mar devolveu os mortos, e também o inferno. Se está dizendo que o inferno vai devolver, é porque tem gente lá. Eu não posso dizer, tal estabelecimento vai me devolver algo, se não tiver lá.
se eu não tiver carta branca com assinatura de alguém superior para que eu receba algo lá. Então se está dizendo que o mar vai devolver os mortos, é desde a época do Titanic e antes dele, em 1912. Aquele transatlântico com 271 metros em aço, ferro, bronze, com 10 andares, com telégrafo, que para a época era uma potência muito grande, onde morreu 1.522 pessoas, escaparam 705, 2 horas mais tarde foi a pique, quando saía de Southampton, na Inglaterra, para New York, Nova York. Em meio ao caminho, alguém falou uma besteira, segundo os intérpretes, os historiadores, quando alguém disse: que navio tão grande, será que esse navio suporta? E ele disse: nem Deus afundará este navio, nem Deus. Não se deve falar besteira diante de Deus. Deus assinou esse negócio e não precisou Deus afundar. Deus deu ordem. Simplesmente é um bloco de gelo. Destacou-se em meio à trajetória, bate do lado, riscando aquele navio. E quando alguém gritara lá diante daquele mastro, foi tarde demais. Alguém nem deu ouvido, achando que o navio ia romper o pedaço de gelo. Diz: o navio é ferro, tem aço, tem bronze. Esse pedaço de gelo já era. Fez um buraco de quase 100 metros. Foi um caos. Quem escapou contou muito bem a história, para que vocês entendam. Então a Bíblia diz que o mar vai devolver os mortos. A pirataria, quem matou em alto mar, quem foi atrocidado, quem foi esmigalhado pelas baleias, tubarão e outros peixes de grande porte, onde esmigalhou aquelas pessoas e morreram no naufrágio. A Bíblia diz que todos eles, Deus vai dar ordem, o Espírito vai descer, vai adentrar aquele mesmo corpo, vai sair do mar. E quem está no inferno, a Bíblia diz que também vai sair de lá. E cada um será julgado segundo as suas obras. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu nos pais, quem andou em uma vida de pecado e não se arrependeu, quem andou traficando, fazendo e acontecendo e não se arrependeram, em atos efeminados, lesbianismo, e não se arrependeram, infelizmente vai enfrentar o juiz de todo o universo. Lá não tem PL 122, lá não tem PL tal, lá não tem PL 82, lá não tem nada disso. Lá não tem governo que possa emendar o bigode com Deus e dizer: eu fiz uma lei na terra, entra o Senado e tem que ser cumprida. Deus vai dizer: a tua lei para mim é trato de imundice. Lê a minha palavra, Isaías, o que é que eu estou dizendo a respeito da vossa lei? Acabou-se, meu filho. Jesus disse: todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que eu sou para todos sempre o Filho do Deus eterno, todo poderoso. E ele disse: todo joelho vai se desconjuntar diante da minha presença. E o que é se desconjuntar? A palavra se desconjuntar é o joelho bater no outro tanto de medo que o cara, ele ou ela, não vai ter poder de se levantar nem dizer nada. Já pensou? A gente não aguenta hoje uma maremoto, um tsunami, um tornado, um tufão, terremoto. Imagina aguentar aquele que controla tudo isso, hein? Vocês estão entendendo? Vocês são inteligentes. Então a Bíblia diz, meus queridos: ai daqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida, e não está encontrado lá este nome. Eu vi ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno e a morte. Olha para aí. O inferno é um lugar, é por isso que vai devolver gente. Aí João disse: eu vi ser lançado no lago de fogo. O inferno, que é o lugar que estava habitado de gente ruim, perversa, mal,
iniquidade, pecado, foi lançado lá junto com eles. E junto com o inferno a morte. Quem é a morte? O espírito imundo, chamado, que alguém diz aí, que é enxucaveiro, o Deus da morte, coitado. Não pode nem com ele. João disse, eu vi eles ser lançados no lago de fogo e enxofre. E lá grande foi o ai, o tormento. Ficaram isento de Deus por toda a eternidade. Deus não quer isso para os seres humanos. Mas infelizmente muitos de nós procuramos ir para lá. Procuramos desacatar a lei de Deus. Obedece mais o ser humano do que a Deus. Eu vou dar um exemplo. Se eu puxasse agora uma nota de 20 reais, um mico-leão, e eu dissesse, aqui dentro deste ônibus, quem quer um mico-leão? E eu balançasse a nota, ou quem quer Jesus e seguir Jesus? Eu acredito que alguém diria, eu prefiro o mico-leão, que eu estou pegando nele. Eu vou botar de crédito no meu celular, eu vou comprar o pão, e vai até ajudar na minha passagem. Mas Jesus eu não estou vendo. Ele é espírito. E eu preciso para agora, não para amanhã e depois. Vocês entenderam? A maioria ia se aderir ao dinheiro. Essa é a verdade. Vamos ser sinceros. A maioria dos seres humanos acredita naquilo que ele toca. Concretizado, não abstrato. Acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele toca. É por isso que muitos se aderem a Deus, mas se aderem às coisas deste mundo. Pense nisso. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8, o verso 32. Se o Filho do Homem, que é Cristo, te libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8, o verso 36. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está no céu, senão por mim, João 14, o verso 6. Pense nisso. O que é que a gente tem a perder se entregando para Deus? Vai perder o quê? Só tem a ganhar. Meus queridos, o ouro passa, a prata, a libra esterlina, o dólar, o euro, o real, tudo vai passar. A nossa vida é singela, vai passar. Mas o que está dentro de vocês e dentro desse corpo, tem um espírito, esse é eterno. Se ele vai ao céu de glória, eterno. Se ele vai para o Geena, Tártaro, profundeza do abismo, Seol, também é eterno esse espírito. É por isso que vai sair de lá os que morreram em pecado, não se arrependeram, para ser julgados, porque são eternos. Não quero aqui fazer medo a ninguém. É por isso que a Bíblia diz, quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. Quem é? Olha a interrogação. Quando Jesus pregava o Evangelho, eram 3 grupos que seguiam Jesus. O primeiro grupo, o grupo da fome, da comelância, que Jesus multiplicava os pães. Aí seguia ele para comer, interesse na comida. Não estava nem aí para Jesus. Só queria um mundão, esse mundo pequeno, defasado, destruído. O segundo grupo era o grupo para pegar Jesus no vacilo. A gente pega ele numa falha. Se pegar numa falha, a gente acaba com ele, destrói ele. E o terceiro e último grupo era o grupo da fé. Temia ele, obedecia e dava credibilidade e sabia que ele veio direto de Deus e era o próprio Filho e era Deus humanizado. Esse grupo foi um grupo próspero, ainda que alguns deles morreram com morte horrenda, mas não negaram a Jesus. Foi colocado em um teste de fé, mas não negaram. É outro exemplo que eu vou dar aqui. Já pensou se entrasse alguém aqui nesse ônibus
Deus permitisse com a arma de fogo e ele dissesse: quem teme a Deus aqui, quem teme a Deus vai morrer, quem não teme a Deus vai ficar vivo. Será que todo mundo aqui dizia: eu temo a Deus, pode atirar em mim agora, eu recebo a primeira bala? Vocês entenderam? Deu para entender, né? Já aconteceu dentro do ônibus, sabia, eu pregando o evangelho? E tem muita testemunha no Alta Conquista, lá em Águas Compridas. Isso aos 23, 24 anos atrás, que faz 31 anos que eu estou no evangelho. Mais ou menos 24 anos. Eu pregando, naquela época a catraca era ali, a borboleta, não era ali. E eu estava mais ou menos aqui assim, quase que na frente do ônibus. Desse mesmo lado que eu estou, eu pregando o evangelho, subi um camarada. E ele disse: olha, eu odeio crente. Quando ele passou na catraca, o ônibus estava com muita gente. Disse: eu odeio crente, já gritou de lá. Eu não estou muito bom não. Já não estou subindo bom, disse ele. Eu odeio crente. E essa ladainha aí dentro, esse pregadorzinho, vou atirar, vou dar 3 ecos em você, 3 ecos. Eco eu entendi logo, tiro, 3 ecos. E quando você cair, vou arrancar sua língua. Nunca mais você prega esse nome, desse tal de Jesus. Quem estiver do seu lado vai ver também o que acontece. O pessoal com medo já foi se afastando, se afastando. E naquele momento Deus disse a mim: diga a ele que ele pode até lhe matar, se eu permitir, ele pode atirar, se ele tiver com arma. Se ele tiver com arma, porque Deus sabia que ele não estava, era só ocado. Se ele tiver com arma, pode atirar. Mas diga a ele: eu tenho o poder de pegar ele, matá-lo e lançá-lo, a alma dele, direto na profundeza do abismo. Eu tenho poder para isso. Aí eu disse a ele. Ele ficou mais indignado, curioso. E ele veio, o pessoal se afastando, e foi recuando, e tumultuando as pessoas com medo, ele com a mão por debaixo da camisa. E ele chegou do meu lado e eu continuei: Deus te ama, tem um plano na tua vida, você pode até atirar e bater em mim, mas eu vou continuar pregando. Sem Jesus é bom. Se eu morrer, Jesus guarda o meu espírito. Mas eu não temo a morte, mas sim a Deus nosso Senhor. Ele chegou do meu lado, mas deu um tapete tão forte no meu ouvido, que eu só fiz defender. Se eu não defendesse, tinha quebrado isso aqui. Ele bateu com a mão fechada. Quando ele fez isso, que eu defendi, quem estava dentro onde tinha um moreno sentado, que mora no Alto da Conquista, uma mulher ficou logo irada com ele. Quando ele fez isso, a mulher danou a bolsa nele, não queria nem saber se estava armado ou não. O rapaz pegou ele pelas costas e puxou e disse: olha, eu conheço aí esse irmão, o irmão Marcelo. Largou tanta coisa para ser crente. Comigo é pau, mas deu nele. Cadê a arma? Era só, olha, conversa, para fazer medo. E muita gente ficou com medo. Se ele tivesse com arma de verdade, eu tinha levado um tiro se Deus permitisse, mas eu nem ia negar Jesus. O cara bateu nele e disse: esse camarada aí é crente de verdade, porque ele é faixa preta. Sou faixa preta em artes marciais, campeão várias vezes. E ele não revidou, só fez defender. Mas não bateu em você, agora eu bato. Expulsaram ele do ônibus. Ele todo amarrotado, que apanhou. 2 mulheres bateu nele, aqui dando a bolsa, e o camarada. E disse: irmão, continue pregando o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, que é a salvação para aqueles que creem. Por favor, aconteça o que acontecer, não negue a Jesus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai dos anjos que está no céu. Eu vou dizer: eu não vos conheço essa aí, nem conheço essa. Não tem de ligação comigo. Está claro na Bíblia, em Mateus, em João, em Lucas. Nunca negue Jesus. Se é para morrer por ele, morra. Ele guarda a tua alma. E ele disse isso. Ele disse: aquele que por amor a mim perder a sua vida na terra, eu dou a ele de volta a eternidade.
Mas aquele que por amor ao mundo e negar a mim e não morrer por amor de mim, eu não vos conheço. Eu negarei. E a alma dele perecerá para sempre. Olha para aí. Está lá em Lucas, está em João. Preste bem atenção, leia e guarde. Negue não. Pedro morreu de cabeça para baixo em uma cruz, não negou. Filipe, a fio de espada, não negou. Tiago também. Filipe em uma cruz, em forma de X. João, banido para a ilha de Patmos, não negou Jesus. Estevão, apedrejado, não negou Jesus. Não negue Jesus. Hoje se nega ele por nada. Nega mesmo. Quer uma verdade? Veja como a verdade de Deus é tão pura. Veja só, a Bíblia de Romanos 19, com o coração se crê, com a boca confessa, diante dos homens, Jesus que é Filho de Deus, para a vida eterna. Está dizendo a Bíblia que tem que confessar. Veja como a Bíblia é tão verídica. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui quer se entregar para Jesus e ser crente nele de verdade? E seguir os mandamentos dele? Quem quer ser uma nova criatura? Está vendo? É difícil ou não é? Lembro quando eu não era evangélico? Eu fui campeão em lambada, na época do Beto Barbosa, que eu fui coreógrafo, professor de dança. Em primeiro lugar, eu sempre tirei em peça de teatro, que eu era autor e diretor, escrevi os textos. Fiz o curso de modelo aqui em Recife, em São Paulo, curso avançado, para poder entrar na Rede Globo Televisão, na época, no ano de 95, através da escolinha do professor Raimundo. Cheguei até lá, não cheguei a participar porque Deus não deixou. Em 95 eu entreguei a minha vida para Jesus e abandonei essas carreiras que tanto eu queria. Eu queria fazer novela, filmes. E eu cheguei lá através de Luke, o filho do finado Chico Anísio, conhecido como Seu Boneco. Na época eu fui chamado para o Fórum de Cultura em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para fazer ali o Mágico de Oz. Eu ia ser o Homem de Ferro, o Homem de Lata, naquele grupo fantasia, um dos maiores grupos de teatro no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus. Ao voltar para Pernambuco, não quis mais saber das carreiras. Mas você tem escolha. Tem escolha. Então mais vale Deus do que a vida que a gente leva nesse mundo. Tudo isso vai passar. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, estava com as cães preta, isso aqui cheio. O povo me chamava de Rambo na época, eu fazia dobragem de Rambo, era bem forte. Mas a velhice chega, 59 anos, estou fazendo agora em dezembro. Daqui um mês, 59 anos. Para que vocês entendam. Passou a minha mocidade. Eu dentro do Evangelho e agradeço a Deus. Hoje muita gente não chega nem a 40 anos. E a maioria morre com 17, 20 anos por causa das drogas, tráfico, rouba e morre cedo. Em vez deles enterrarem os pais, é os pais que estão enterrando eles. Então, meus queridos, se vocês entrarem lá no YouTube, no meu canal, vocês vão ver, são mais de 1.200 vídeos gravados. Lá eu estou dando palestra, pregando, cantando em vários lugares. Dentro de Pernambuco e em outros lugares. Sempre que Jesus é bom. Eu estou aqui agora, mas eu estou gravando. Eu tenho um canal no YouTube, Pastor Marcelo Silva. Por isso que eu estou com a mão nessa posição. Tudo que eu prego, eu gravo. São mais de 1.200 vídeos gravados. Dentro dos ônibus, nas praças, na rua, Alto da Sé, a Travessia da Balsa, Mangue Seco, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Goiânia, até Jucupapo, Igaraçu, centro de Recife, centro de Abreu Lima, dentro de presídio. Dizendo Jesus é bom, que Ele é, que Ele pode, que Ele manda, que Ele faz. Então se alguém aqui, sentir de Deus, e quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva lá no YouTube, eu agradeço. Eu estou do lado de um helicóptero, porque são muitos pastores Marcelo Silva, cantores, pregadores, com o mesmo nome, eu não sabia.
Mas eu estou do lado de um helicóptero. Se alguém aqui sentir de Deus, eu agradeço. Deus, Ele ama a cada um de vocês. Eu agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Se alguém aqui quiser entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Que Deus, Ele continue abençoando. Aqueles que vão descer, cuidado com carteira, celular. Vocês sabem que essa época do ano não é brincadeira, no centro da cidade. Tenham cuidado. Que Deus continue abençoando, dando livramento. Não esqueça, leiam a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Essa mesma palavra vai fazer falta a muitos naquele dia. Quando chegar diante de Deus, sem nenhuma bagagem, sem nada, vazio feito um bambu. Aí Deus vai dizer: o que tu fizeste para mim? Negaste o meu nome, não estava nem aí para a palavra, nem ligasse. Vinha os meus como louco, desequilibrado, fanático. Aí Deus, Ele vai até tratar de assuntos profundos. Quem é o verdadeiro fanático? Quem prega a palavra da verdade, que é a Bíblia? Ou quem vai para um estádio de futebol e joga uma privada na cabeça de alguém matando? Quem é o desequilibrado? Quem prega o que eu estou pregando? Ou quem sai por aí mentindo, roubando, estrupando, tirando dedo dos velhinhos, dos pais, traindo o marido, traindo a esposa? Quem é o verdadeiro desequilibrado? Quem é? Quem prega a verdade? Ou quem sai na rua com cada palavrão, palavra torpe, música desequilibrada? Quem é o verdadeiro desequilibrado? Para que vocês entendam. Quem é? Música com valores invertidos, música deturpada, o que a gente vê, palavrões. Tem música, meus queridos, perto de casa que eu escuto, que eu fecho meus tímpanos. É cada palavrão, esculhambando, falando mal da mulher, falando mal do camarada. E o cara bate numa lata, é o DJ, é o cara. E muita gente se adere a eles, corre atrás dele, e ninguém pode dizer a verdade. Música profanas. Mas quando escuta uma música, um dia tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará. Mas isso aí, isso é música de desequilibrado. Ah, para aí que qualidade de música? Adorando a Deus, o Eterno. Música que tem letra, que dá saúde, que liberta. Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Que Deus abençoe a vocês, agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Em breve terá mais vídeo para aqueles que estão. Um abraço para os internautas em todas as capitais do Brasil, no exterior, Lisboa, Portugal. Que Deus abençoe e ajude de uma forma extraordinária. Mazinho, no Rio de Janeiro, que Deus ajude e abençoe toda a família que me pede sempre a oração. A irmã Leuce e família também ali no estado de São Paulo, que Deus ajude e abençoe de uma forma tremenda a todos. Recife, Abreu Lima, as congregações, em onde tem crente, Deus abençoe de uma forma extraordinária. Amém.